Olá, você entrou no mundo de Clarice, a missão é espalhar amor. E vamos espalhar amor, né? E hoje eu quero falar sobre os criminosos, os infelizes. Vamos pensar um pouquinho. Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina, uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra sua lei. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não é apenas isso o que Deus deseja, o que Deus exige de vós. A caridade divina, ensinada por Jesus, baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras, de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Deveis aos criminosos, de quem falo, o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse este infeliz ao seu lado? O lamentaria, o consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar o seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o então a sair do lamaçal e orai por ele. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus,
não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. Esse é o item caridade para com os criminosos, é o item 14 de Elizabeth de França, Havre, 1862, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um item que é para a gente pensar, né? Às vezes a gente vê uma notícia ruim e aí a gente fala assim, tem mais é que amargar na cadeia, né? Devia morrer. Estupro, então, né? Quando as pessoas, não, tem que pegar ele e deixar lá na cadeia, cortar os pedacinhos. E a gente, o tempo todo a gente julga, né? E às vezes nem criminosos, mas também os infelizes, né? A gente tem tantos à nossa volta, aquele que, nossa, ele tem uma alma boa, mas ele tem aquele caminho tortuoso ali que leva ele sempre pro erro, né? E a gente precisa orar por ele, porque às vezes a gente fala, não tem mais jeito, e se tem jeito ou não, tá na conta dele, mas o que eu posso fazer por ele? Aqui tá falando, né? Achou esse momento assim muito legal que fala, em verdade não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deve passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar o seu coração se orardes com fé. E aí eu pensei, eu tive 2 episódios da minha vida que eu aprendi muito com essas situações. Um foi quando eu estava morando, né, com o pai da minha filha, e ele gostava muito daqueles programas que só dá um crime atrás do outro, né? E eu convivia com aquilo. Eu estava iniciando, né, o estudo da doutrina e eu convivia com aquilo em casa. Eu chegava em casa e a minha casa só falava de crime o tempo todo. Eu acordava de manhã, aquela hora que você acorda, eu já acordava com crime. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para limpar essa energia de crime aqui em casa. E aí o que eu comecei a fazer? Isso foi muito assim, sem querer, entre aspas, né? É claro que eu fui iluminada por uma espiritualidade, né? Por uma positividade que eu sou uma pessoa positiva, né? Eu tenho isso muito, eu limpo a minha mente o tempo todo. E aí eu consegui pensar isso e eu passei a fazer isso. Cada hora que eu acordava com aqueles crimes, eu fazia uma oração para aquela pessoa que errou e para toda a família dele. Pedia espiritualidade para estar ali, para fortalecê-los. E assim a gente ia conseguindo, né? Um dia de cada vez, melhorando até que passou, que ele começava a trabalhar, que ele já trabalhava mais, ficava mais na rua, trabalhando, e quando chegava em casa já tinha outras coisas, né, para ver, e a gente acabou diminuindo isso dentro de casa. Mas eu continuei, né, minha mãe gostava muito de ver jornal, eu não tenho hábito de ver jornal, de ler, nada disso. Eu realmente me afasto das notícias ruins, mas é um problema meu, né? Eu não gosto. E aí eu convivia, chegava na casa da minha mãe, aquelas notícias, e ela julgava, né? Chegava na casa de amigo, notícia e julgava.
E aí eu passei, a cada vez que eu escutava aquilo, ao invés de tentar mostrar para minha mãe, para os amigos que não deviam fazer isso, o que eu fazia? Eu fazia uma prece para essas pessoas que estavam errando e para a família, né? E uma das coisas que eu gosto muito aqui, olha que lindo isso, gente. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Agora, olha só essa frase. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? Então vamos pensar nisso, né? Quanta coisa a gente já deve ter feito e a gente ainda faz que são crimes aos olhos de Deus. Isso é muito importante, né? Eu falei sobre duas situações. Eu passei por aquele trote, né? Onde eu estava com o bandido, aquelas coisas todas. E foi uma loucura na minha casa. Tava o Marcelo, né, o pai da Maria, minha mãe e todos os vizinhos envolvidos naquilo ali. E uma pessoa me ligou, eu não entendi nada, mandando eu ir para casa e eu não entendia nada. Eu falando, não, eu tô na rua, não sei o que e tal. E aí eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, estava armado um circo, assim, que lá um circo não, né? Desculpa, um momento assim de preocupação, todos os vizinhos dentro da minha casa e minha mãe no telefone chorando. E aí eu entendi, eu falei, meu Deus, é o trote. E aí as pessoas, nossa, você. Aí falou, é o cara que tá no telefone. Eles iam desligar. Eu, peraí, peguei o telefone e falei, olá, boa tarde. E ele falou, oi, com quem eu tô falando? Eu falei, imagina com quem você tá falando. E aí ele pensou. E aí eu fui falando com ele, né? E aí eu falei assim, você tá falando com a filha sequestrada que tá com você. Aí ele falou assim, deu ruim. Eu falei, pois é. Aí eu virei e falei assim, o que leva vocês a fazer isso? Ele falou assim, olha, a gente tem é tipo assim, uma firma, né? Mais ou menos assim. E é o nosso trabalho. É tipo assim, é um presidiário, né? Que tem pessoas, todos eles juntos, e fazem essas coisas. E aí eu comecei a conversar com ele e todo mundo ficou louco, mandando eu desligar. Nossa, o pai da minha filha, assim, ele quase voou em cima de mim de tanta raiva, porque as pessoas não conseguiam entender. E eu fiquei eu acho que muito mais de 40 minutos conversando com o rapaz. E eu perguntei a ele, você conhece Jesus? E aí ele falou assim, olha, tem uns amigos aqui que tem a Bíblia e tal. Eu falei assim, então, leia a Bíblia. Aí ele falou assim, mas você fala de uma forma tão legal sobre isso tudo. Aí eu falei assim, é o Evangelho, né, que faz parte da minha vida todo dia. E aí ele falou para mim assim, o Evangelho, eu falei, o Evangelho segundo o Espiritismo, procura aí, deve ter, com certeza tem. Procura aí na assistência, né, ver se alguém tem e tal, e se não tiver, pede. Mas mesmo que não tenha, leia a Bíblia, que são os ensinamentos de Jesus. Isso tudo que eu estou falando para você são ensinamentos de Jesus e que você pode entender e depois passar nesse lugar onde você está e as coisas vão melhorar. Você não precisa fazer o que você não quer e você pode fazer o bem. Aí ele ficou conversando, aí ele falou assim, nossa, você sabia que ninguém nunca parou para conversar comigo?
ninguém nunca me deu atenção. E aí eu fiquei assim tão impressionada, eu falei, bom, então a partir de hoje pode ter certeza que você e todos que estão em presídios vão ter a minha atenção. Todos os dias do meu evangelho eu vou dirigir um momento onde a luz do meu evangelho vai te achar em qualquer lugar onde você esteja, e você vai espalhar essa luz aonde quer que você esteja. Eu estou te prometendo isso. E aí ele ficou tão assim, sabe? Eu não vou dizer emocionado, mas assim, ele ficou surpreso, porque ele falou, nunca na vida aconteceu isso. A gente já fez mais de não sei quantas ligações, todo mundo xinga, as pessoas aparecem no meio, mas nunca aconteceu isso. E aí eu fiquei pensando, foi uma coisa que foi assim, do nada de novo, entre aspas. Porque a partir do momento que você pensa o bem, que você estuda, que você entende os ensinamentos, você vai ser iluminada para fazer o bem. E o importante é que você continue, que você entenda essa luz. É muito importante que a gente entenda esses chamados. A gente é chamado o tempo todo. Então, gente, com essa história, eu não quero mostrar aqui, eu sempre falo isso, porque existe os dois lados de quem fala. O primeiro, eu toco o teu coração, você vai entender e de alguma forma você vai usar isso. O segundo é me criticar. É tipo, nossa, tudo para ela tá sempre bom. Isso é uma mentira, isso é aquilo. Entendeu? A minha mãe, eu tive um tempo onde a minha mãe estava muito revoltada comigo. A gente viveu um tempo muito ruim e a minha mãe falava assim: ah, é a santinha, você é a santinha, né? Vai rezar, vai fazer isso. E a minha mãe foi uma pessoa que trabalhou dentro da igreja. E eu falava, não é possível, tem. E eu ficava, ligava uma raiva e a gente desencadeava um momento muito ruim, onde podia chegar, né, ao extremo. Mas um dia eu acordei, né, e pensei, não é a minha mãe a culpada, eu é que sou culpada. Gente, quando eu entendi isso, tudo melhorou. Porque tudo que acontecia da gente, eu falava, não, eu tenho culpa. Em algum momento eu fiz alguma coisa. Você me perdoa, né? Eu sinto muito. Aí vem o Ho Oponopono. E eu fui usando tudo que eu aprendia. E a nossa relação foi ficando melhor. E graças a Papai do Céu, quando ela partiu, graças à espiritualidade, né? A família CTJ, ao GAI, ao pessoal da catedral, enfim, todo mundo que, né, se empenhou muito nessa corrente, onde ela trabalhou, né, onde ela se doou, então isso é muito legal. A gente conseguiu, né, que fosse uma passagem bem tranquila, bem maravilhosa, e que depois que ela passou, tudo na nossa vida foi muito tranquilo, muito amor. A gente foi coberto por um amor. Tudo foi desenrolando na nossa vida. Assim, tem 2 anos não, eu já acho que são 2 anos. Aconteceram tantas coisas esse ano que eu fico achando que são 2 anos, mas não são. 1 ano, né? Então, assim, é muito importante isso, gente. Vamos pensar sempre no outro lado, tá? E lembrar disso, dessa frase, essa frase que eu quero deixar como missão. Há muitas ações nossas que são crimes aos olhos de Deus da pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. Vamos pensar nessas ações na nossa vida, tá bom? Desculpa o áudio enorme, mas também eu estou há 2 dias sem, né? Então, vamos lá. Bom dia, amores, beijos, um ótimo dia e vamos pensar nisso, tá? Todo mundo pode fazer
uma prece pelos infelizes, pelos criminosos, e isso é a verdadeira caridade. Pensa nisso. Às vezes a gente está na igreja, a gente está no centro espírita, diariamente, né, no evangélico, mas a gente não para fazer uma prece por um criminoso, por um infeliz, né? Então vamos usar a nossa indulgência, vamos nos colocar no lugar daquele que está errando e dar a nossa caridade, né? Nos doar para ele. Bom dia, amores, beijos, muito amor, vamos espalhar amor e o meu pouquinho mais o teu vai fazer um muitão. Então, a tua prece, mais a minha, mais a do outro, nossa, olha quanto que a gente vai positivar essas pessoas que precisam tanto da nossa luz. Pensa nisso? Missão no mundo de Clarice, tá? Bom dia, amores, beijos, muito amor, sempre.